Eu queria que você abrisse comigo 1 a Pedro, a epístola de 1 a Pedro, capítulo 5. Eu vou ler em duas versões o que eu quero ler com vocês. Primeiro eu vou ler na RA, Revista Atualizada. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 7. Começando no versículo 7. Está escrito assim: lançando sobre... Eu vou começar no versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firme na fé, certo de que sofrimento igual ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sacrificado por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isso você leu comigo na Revista Atualizada. Agora, escuta a Bíblia, a mensagem, os mesmos versículos. Quando ele fala de... O que eu vou ler para você é a partir do versículo 7. Quando ele fala para você não andar ansioso. Então, presta atenção agora. Tenha uma mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar. Ele não quer outra coisa senão apanhar você desprevenido. Não baixe a guarda. Vocês não são os únicos a enfrentar momentos difíceis. Acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Por isso, fiquem firmes na fé. O sofrimento não vai durar para sempre. Você recebe isso? O sofrimento não vai durar para sempre. Não na presença de Deus, que é generoso, que tem grandes planos para nós em Cristo, planos eternos e gloriosos. Ele vai conservá-los unidos e firmes, porque Deus tem a última palavra. Sim, Ele a tem. É fenomenal, não é? Então, eu li para você, é a mesma coisa. Só que a Bíblia, a mensagem, ela é uma linguagem livre, é uma interpretação, trazendo mais para nós. Você leu, é claro, num português formal, e depois eu li para você como Jesus falaria com a gente aqui, agora, neste momento. É dessa forma. É assim que você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra é Jesus. Então, ele vai falar com você o tempo todo. Jesus falava com uma linguagem mais formal há 2000 anos atrás. Hoje, ele prezaria por alcançar o nosso entendimento. Eu imagino Jesus indo para o Instagram e falando a linguagem do Instagram, indo para o Facebook e usando todos os meios. Ele usou todos os meios, ele teve uma estratégia. Ele podia ter escolhido qualquer lugar de Israel, mas ele escolheu Cafarnaum porque passava simplesmente por um motivo. Não é porque Cafarnaum era mais bonito do que outros lugares. Cafarnaum passava a estrada via mares, e aquela estrada era o movimento da época, era o Instagram da época, era o Facebook da época. Ali todo mundo tinha que passar. Quem para viajar, para compra, para venda, ela ligava continentes essa estrada. Então, ele usou uma estratégia. Você vê que pessoas de fora... Eu ouvi falar de Jesus. Como é que elas ouviram? Os viajantes passavam ali por Cafarnaum, ouviam e viam o que Jesus fazia, e iam falando lá para Tiro e Sidom e para outros lugares. Eles levavam as notícias. Então, eu imagino Jesus dessa forma, usando a linguagem que tinha que ser falado conosco. Mas aqui ele está falando de coisas que estão tão próximas do que a gente está vivendo agora. Primeiro, não estar ansioso. Parece impossível não ficar ansioso. Aliás, eu vim no carro falando, como eu gostaria de poder, assim, Deus mostrar, Naira, é dia tal que acaba tudo isso. Eu falei, eu amaria isso. Por quê? Porque eu tenho aquela minha dose normal, que todo mundo tem, de ansiedade, mas só que eu tenho uma dose um pouquinho acima, pelo meu temperamento, pelo meu jeito de ser, eu tenho uma dosagem um pouquinho acima. Então, eu fico assim, aliás, eu quero dar notícia para vocês, da igreja de vocês, por onde nós estamos, né? Japão,
eu disse que iria fechar, mas o governo viu a necessidade de estabilizar o emocional. Olha só que lindo, hein? O emocional das pessoas. Então, o Japão continua funcionando as igrejas. Isso aqui é lindo, né? E continua funcionando as igrejas, claro, como nós aqui, com todas as medidas necessárias, distanciamento, máscara, álcool e tudo mais. Então, o Japão está funcionando a igreja. Angola, quero dar notícia de Angola. O nosso prédio não era nosso, nós alugávamos, e Angola, nós precisávamos pagar sempre 6 meses, era 1 ano de antecedência, conseguimos uma negociação de 6 meses de antecedência, isso pesava demais. E a ganância subiu ao coração do dono daquele local, e ele subiu o preço absurdamente na pandemia. Só que Deus deu um pastor para nós lá em Angola, fenomenal, o pastor Eduardo e a pastora Patrícia. Ele disse que ele não traria problema para a gente, ele traria solução. E ele, com a cara e a coragem, saiu do prédio e ele comprou um terreno com um recurso em plena pandemia. Ele comprou um terreno e ele está construindo, e todos os membros estão levantando as paredes do templo e estão só esperando para inaugurar, sabe o quê? Acabar a pandemia para poder a gente estar lá com eles na inauguração. Então, essa é a notícia de pessoas que reagem no meio da crise. Miami, hoje, batizou 8 pessoas. A igreja nasceu no meio da crise e já batizou 8 pessoas. Era ilógico, né? Nasceu no meio da crise, como é que vai dar certo um negócio desse? Mas é isso, Deus está agindo. Por isso, não ande ansioso. Está falando aqui, não anda ansioso. Você tem que saber que Deus está... É o que está escrito aqui. O que está escrito? Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de você. Você pode dizer para você mesmo, Deus está cuidando de você. Você não está percebendo, mas Deus está cuidando de você. Acorda, desperta, tu que dormes. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de todos os detalhes. Não é porque os nossos olhos físicos não enxergam que ele não está cuidando, ele está cuidando de nós. E ele falou, agora, assim como Deus está ativo, nós também temos alguém ativo. Está falando aqui, cuidado, só fica alerta, não baixa a guarda. Eu gosto de ler na Bíblia a mensagem, o jeito que a linguagem, ele falou, não baixa a guarda. Você não pode baixar a guarda. Sabe quando você baixa a guarda? Quando você, porque o mundo natural está meio que paralisado, o mundo espiritual não está, teu inimigo não está. Então você tem que continuar orando, você tem que continuar crendo, você tem que continuar jejuando, você tem que continuar fazendo tudo o que você fazia, um pouco mais. Este é o momento de vigilância. E Deus está falando, olha, não supervaloriza aqui também, não supervaloriza o problema, porque é o seguinte, olha como ele disse aqui, volta aqui comigo no texto, em segundo, gente, eu falei 1 Pedro, 2 Pedro, tá? Por isso que vocês estavam perdidos. 2 Pedro, capítulo 5, versículo 10. E está falando, olha no versículo 10. No versículo 10, o que está escrito? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido, o que está escrito aí? Por um pouco. Fala comigo, por um pouco. Gente, Jesus sofreu por um pouco, mas se coloca no lugar de Jesus. Pensa você ali naquelas 6 horas. Não foram só aquelas 6 horas. Ele passou por tortura a noite toda. Depois quando ele amanheceu, ele não teve descanso. Ele passou por tortura, por julgamentos, por espancamento a noite toda. De manhã, de novo. E 9 horas da manhã, ele já estava sendo crucificado. Então foram muitas e muitas horas de sofrimento. Mas olha aqui a perspectiva do céu. Um pouco. Para quem está no meio do sofrimento é muito. Na perspectiva do céu é um pouco. Então o que a gente está vivendo é um pouco. Quando a gente olha agora e pensa no Holocausto, a gente pensa, puxa, foi um grande sofrimento. Para quem estava vivendo no meio do Holocausto isso nunca vai acabar. E fomos exterminados completamente e isso nunca vai acabar. Agora do céu Deus estava falando, vai acabar. Israel vai ser nação. Em 1948 acabou. O Holocausto vai acabar em 1945. Em 48 já vai estar ali. Vai estar a nação de Israel. Já vai estar estabelecida. É por um pouco. E algo grande vai acontecer depois desse sofrimento. Então quando você está hoje focado no que está acontecendo no hoje e no agora, na sua vida, o teu problema não é só pandemia. Quantas pessoas estão conversando comigo? Pessoas que estão com câncer. Pessoas que estão
estão com outros tipos de problema. A vida não se resume à pandemia. Os outros problemas continuam acontecendo, mas Deus está falando, olha, na minha perspectiva é um pouco e tem fim. E você não é o único, porque quando a gente passa por um momento difícil, nós temos a mania de só enxergar o nosso problema e achar que nós somos os únicos que passamos por isso. Olha, tem muita gente passando, mas eu quero dizer que você vai viver, a minha glória vai estar sobre você. E ele diz assim, depois que passar o problema, olha, eu estou saindo, está acabando o Setembro Amarelo, vai começar o quê? O Outubro Rosa. O Outubro Rosa, mês de milagres, mês de nós, há 6 anos que o Outubro Rosa, assim quando no Setembro Amarelo, eu falo de emoções, no Outubro Rosa, eu falo de milagres, porque eu vivi um milagre e eu creio em milagres. E nós vamos o mês todo falar de milagres, porque Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que sara, Deus é o Deus que faz milagres. Você crê nisso? E ele está falando, olha, o problema, vamos olhar de outra perspectiva, o problema vai fazer você o quê? Que está escrito aqui, leia comigo. O problema, no versículo 10. Depois que você passar por um pouco, ele vai te tornar, aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? Você vai sair melhor, ele vai te firmar, você vai ficar mais firme, você vai ficar mais forte e você vai ficar mais estabilizado. É isso que acontece. Você pode, se você olhar para trás as coisas que você já viveu, é isso que as coisas fazem. Você amadurece, você fica mais forte, você fica mais experiente, você conhece mais Deus e você vai ter mais força para as coisas futuras, porque infelizmente nós estamos ainda aqui na terra e aqui o mundo, ele jaz no maligno e nós teremos aflições, mas Jesus disse o quê? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não estou aqui só para te dar uma palavra de ânimo. Eu estou aqui para te dizer que ele deu um recadinho aqui. Fique esperto. Ele disse, na Bíblia a mensagem diz, não baixa a guarda. E eu digo para você, fique esperto. Quando a gente olha para Pedro, você vê que o inimigo tentou atacá-lo durante as últimas horas, até Jesus ir para a cruz, de todas as formas. Quando ele estava na última ceia com Jesus, ele ficou distraído. O que é? Ele estava preocupado com os outros. Jesus falou que alguém vai trair, meio que fofoca. E pergunta aí, João, quem é que vai trair Jesus? Ele tinha que estar preocupado com ele mesmo. Então, bom, eu não vou trair Jesus, mas será que eu vou pisar na bola também? Há várias formas de pisar na bola com Jesus. Um vai pisar pior, mas eu também posso pisar. E ele tinha que estar olhando para ele mesmo, mas não. Pedro estava distraído com a vida dos outros. Cuidado para você não ficar distraído com a vida dos outros. No cenáculo ele estava distraído. No Getsemane ele estava entediado. Jesus ora demais. Você não acha, João? É verdade. Já passou meia hora, ele não parou de orar. Já passou 1 hora, ele não parou de orar. Aí ele estava entediado, ele estava com a barriga cheia de tudo aquilo que ele comeu na última ceia, que eles comem bastante na ceia. E ele estava simplesmente, ele não estava focado. Jesus disse que é para a gente ficar antenado, para não baixar a guarda. Então ele estava distraído, depois ele estava entediado, e depois o medo tomou conta da vida dele. Quando na hora da cruz ele se escondeu. Veja só, as armadilhas são sutis para você perder o foco de Deus na sua vida. Às vezes é um medo, às vezes é uma negligência, às vezes é uma distração com a vida dos outros. Foca na tua. Tem muita coisa para você focar em você mesmo. Agora tem uma palavra que eu gostaria que você lesse comigo em Isaías 45, versículo 9. Isaías 45. Quem já ouviu a expressão mala sem alça? Você sabia que essa expressão deve ter vindo daqui da Bíblia, sabia? Mala sem alça. Alguém conhece alguém que é mala sem alça? Então, eu não posso falar, eu estou no púlpito. Isaías 45, no versículo 8. Destilai, ó céus, as alturas, e nuvens chovam justiça, abra-se a terra, produza a salvação, juntamente com ela brote a justiça, eu, o Senhor, as criei. Até aqui está fantástico você ler isso, né?
Aí o Senhor muda o assunto. Primeiro está falando de algo espetacular, que o milagre venha, que chova justiça, que venha a salvação. Aí ele mudou o assunto para a gente mesmo. Aí ele fala, mas peraí, tudo bem, isso aí é tudo espetacular, mas vamos pensar em vocês. Aí ele diz aqui o seguinte, ai daqueles que contendem com o seu Criador, e não passa de um caco de barro, entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que dá forma que fazes, ou a tua obra não tem alça? É daí que vem, a tua obra não tem alça, gente, é o que está escrito aqui. Então, mala sem alça. Mas você sabia que Jesus quer que você seja mala sem alça? Porque, de verdade, quando você tem, ele está falando aqui, primeira coisa, não discuta, você leu comigo lá em 2 Pedro capítulo 5, ele está dizendo, olha, tem momentos na tua vida que você não entende, não baixa a guarda, não distraia. É um período de sofrimento, é um período de problema, mas não fique ansioso, eu estou cuidando de você, e eu digo para você que você vai ver o espetacular na tua vida, e você vai sair do problema mais forte, mais firme, mais estabilizado, enfim, melhor. É tudo isso que está escrito em 2 Pedro capítulo 5. Mas ele diz, e nesse processo, eu estou trabalhando na tua vida. Está escrito, eu vou te tornar melhor. Então não discute se era para estar acontecendo ou não. Só entenda que eu estou no controle e está acontecendo. Então, se está acontecendo, tem um propósito. Porque se um fio de cabelo cai da tua cabeça e eu estou no controle, então todas as coisas estão no controle. Eu vivo falando para vocês, o dia que eu recebi o diagnóstico, eu falei, endereço errado, Jesus. Endereço errado, como é que pode? O Senhor mandar, aí vem a coisa, né? O Senhor mandar, como é que foi Deus que mandou? Ele só permitiu. As células estão lá no nosso corpo, aí a gente come um monte de veneno, a gente fica estressado, cheio de mágoa, cheio disso, cheio daquilo, aí a gente fala, e Deus? E ele fala, você está cuidando? Você está cuidando da tua emoção, está cuidando do teu físico, e peraí que tem coisa boa saindo do forno. Só prende a respiração que você está andando pelo vale da sombra da morte. Boa notícia, eu estou contigo no meio do vale da sombra da morte. Olha, o vale da sombra da morte é assustador. Eu digo para você, você não enxerga um palmo na frente do nariz, você não sabe o que vai acontecer daí 30 segundos. Você não tem noção. O dia que eu fui para a cirurgia, e aí, como todo médico, o médico tem que ser frio, né? Ele está acostumado, não é que tem que ser frio, ele está acostumado, ele fala. Aí ele me mostrou um monte de foto, como é que eu podia sair. Como eu estava entrando na mesa de cirurgia, eu sabia. Como eu ia sair, ele falou, olha, você pode sair com a mama assim, Naira. E aí eu já fui perguntando, mas não dá para já fazer a reconstrução na hora? Não, Nair, se for para tirar, não tem como fazer reconstrução. Você vai passar um ano e não sei o quê. E aí, o coração vai acelerando e você vai imaginando todas aquelas coisas. Depois que ele mostrou todas as fotos, ele falou, eu preciso te preparar para o pior. Porque eu não sei, tudo bem, os exames estão mostrando uma coisa, mas quando a gente abre, que a gente vê. Então, eu preciso te preparar para o pior. Porque se acontecer o melhor, você já estava preparada para o pior. Então, é boa notícia que chega na tua vida. Agora imagina, a hora que eu deitei naquela maca, que eu fui indo para o corredor, eu falei, Deus, como eu queria saber o que vai acontecer daqui 2 horas, daqui 3 horas, mas eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que com mama, sem mama, o Senhor vai continuar sendo o meu Deus Todo-Poderoso. Eu sei que o Senhor tem no controle a minha vida. É claro que assim, eu não sou chorando, vocês sabem disso, mas escorria lágrima. E escorria, Deus, eu estou me sentindo tão fraca. Eu estou me sentindo, estou precisando de colinho. E aí ele vem, ele te pega no colo. Não tem problema você dizer, eu estou precisando de colo. Você pode e deve dizer, eu estou precisando de colo. Vai para o colo do Senhor. E ele diz, você vai sair daí melhor. Você não está enxergando um palmo na frente do nariz, mas o bom é que eu vou na frente. Eu sou o teu bom pastor. Você vai sair melhor, mais forte, mais estabilizado, mais firme. E é isso que Deus está falando para você nessa noite. Agora, nesse processo, ele está dizendo, olha, existe a expressão mala sem alça, mas eu quero você sem alça, sim. Eu quero você sem alça, porque quando tem alça, tem aonde o inimigo pegar. Ele vai pegar a sua vida, você não pode dar espaço. Ele sabe qual é a tua fragilidade. Fica atento na tua fragilidade. Eu quero te dar também uma outra notícia. Você sabe que Deus continua o mesmo? Eu vivo dizendo para você, é para você não esquecer. Deus é o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Quantas vezes eu vou dizer? Sempre e muitas vezes, para você lembrar que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, algumas coisas vão continuar a mesma coisa. Primeiro, a porta continua estreita. Eu já disse isso para você. Não é porque nós estamos no século XXI, não, agora as portas modernas são as portas altíssimas e largas, lindas e maravilhosas. E Jesus está falando, e eu quero dar uma notícia. No século XXI, a minha continua estreita. Na minha não dá para você andar com bagagem, não dá para você passar por ela com pecado, não dá para você passar com ela com fruto da carne, não dá para você. Você tem que deixar e você vai passar e você vai viver vida e vida em abundância. Eu continuo mesmo. Olha, a vida diz se vinga. Se te falam uma, fala duas. Olha, a Bíblia continua a mesma. Aprenda comigo, mansidão. Nós falamos na quarta-feira, perdão, ame o seu inimigo. A Bíblia continua a mesma. Tudo é contramão daquilo que nós fomos ensinados. Os conceitos do céu são diferentes dos conceitos da terra e é o que dá certo na nossa vida. O conceito da terra não dá certo. Você vai continuar batendo com a cabeça, você vai continuar não vendo solução. E eu digo para você que o mundo ele tenta trazer para você um discipulado. É só, eu não vou abrir, mas depois você leia na sua casa. Lá em Daniel capítulo 1, está escrito que Nabucodonosor teve uma feliz ideia. Olha a feliz ideia dele, pegar todos os jovens inteligentes, levar para a Babilônia. E ali está escrito que um homem, ele tinha, o principal ali de todos ali da Babilônia, ele tinha uma função, ensinar esses rapazes inteligentíssimos. Durante 3 anos, você vai ver que não é mera coincidência. Durante 3 anos, a cultura e a língua dos caldeus. Gente, era para arrancar tudo aquilo que tinha de Deus do coração daqueles garotos. Era para ensinar orgulho, era para ensinar independência de Deus, era para ensinar a cultura da Babilônia não era a cultura do céu. A cultura da Babilônia era a contramão dos conceitos de Deus. E eu digo para você que a cultura do mundo também, olha, fique magoado mesmo. Se te feriram, fique magoado. Se te irritaram, explode. Se te fizeram algo, se vingue. Essa é a cultura do mundo. 3 anos, e Jesus demorou 3 anos para desprogramar os discípulos, desprogramar dessa cultura deles, que eles viam samaritanos, já queriam mandar fogo do céu, eles viam mulher e diziam, não pode conversar com mulher, eles viam criança e falava, criança não pode interromper, e Jesus disse assim, as crianças são mais importantes do que tudo, interrompa sim, você tem que dar atenção, olhar no olho, colocar no colo, mulher, olha, vai dar banho em você, hein Pedro, cuidado, olha, a samaritana, ela vai evangelizar Samaria inteira, e você ainda não conseguiu, você fica aqui naquilo que eu mando, mas você ainda não rompeu como ela rompeu, cuidado que a mulher vai passar na tua frente. Jesus foi desconstruindo todas as seguranças deles, porque ele estava querendo trazer a cultura do céu. Há uns 2 anos atrás, começou uma moda, cultura do céu, todo mundo só falava de cultura do céu. Aí você vê que tem coisas que são cíclicas, os modismos gospel, aí perdeu a moda, não fala mais de cultura do céu. Eu não falo de cultura do céu, mas agora eu estou falando de cultura do céu. Agora que todo mundo parou de falar, agora é hora de falar o que é realmente para falar. Deus quer implantar a cultura do céu no teu coração e na tua mente. Porque você eu digo para você, você não é daqui. Você é estrangeiro, isso tudo está fora de moda. Isso é, há 30 anos atrás a gente cantava, estrangeiro eu sou, eu vou para Canaã. Agora não, o negócio é curtir o aqui e agora, esquecer que eu sou estrangeiro. Meu querido, você é um estrangeiro aqui, não saiu de moda isso não. Você é um estrangeiro, você é diferente. Você fala uma linguagem diferente, você fala a linguagem do amor. Você fala uma linguagem diferente, você fala a linguagem da paz. Você é diferente, você tem que ter orgulho de ser diferente. Sabe o que está escrito em Deuteronômio? Eu vou ler para você em Deuteronômio 23, versículo 2. Deuteronômio 23, versículo 2. Deus disse assim, não siga a maioria. E como é que nós somos ensinados? Siga a manada.
siga a maioria. A maioria está certo. Se você está fazendo algo diferente da maioria, o errado é você. Se está todo mundo se vestindo desse jeito, eles que estão certos. Se está todo mundo fazendo isso, são eles que estão certos. Eu digo para você, ouse ser diferente. Não discuta com o trabalho de Deus na sua vida. E não dê lugar para o diabo, não dê a alça para ele te segurar e te levar para onde ele quer. Deus está falando, não discuta. Se eu não coloquei em alça em você, é porque eu não quero que você dê lugar para o inimigo, nem na sua mente, nem nas suas emoções, nem na sua vida espiritual. E eu tenho visto, eu pensei que quando acabasse a pandemia, o que eu digo de acabar? Quando tivesse as liberações, que a gente entrasse nas fases, eu pensei que haveria uma explosão de avivamento nas pessoas. Porque as pessoas ficavam falando, ai, que saudade da minha igreja, ai, que vontade de estar na igreja, ai, quando puder eu vou fazer isso, quando puder eu vou fazer aquilo. E de repente, pôde. E sabe o que aconteceu? Acomodou, e esfriou. Ficou morno ou esfriou. E eu digo para você, você não pode se acomodar. Agora é hora de você estar super, hiper aquecido, porque a glória de Deus está no nosso meio. Algo grande vai acontecer. Você não está percebendo? Eu estou, sabe aquela coisa de ouvir o barulho das muitas águas, ver a nuvem do tamanho da mão de um homem? Eu estou vendo a nuvem do tamanho da mão do homem. Vai chover muito sobre a terra, muita presença de Deus, e eu quero que você seja invadido por essa presença. Eu quero que você tenha sede e fome de Deus, desespero pela presença de Deus. Não é aquela coisa, eu orei, eu fiz o meu devocional, eu deixei assim, aliviei meu coração porque é uma obrigação. Aí você vai trazer isso como uma obrigação. Não, gente, tem que ser desespero. Sabe aquela coisa de você ansiar por estar com Deus? Eu imagino Moisés. Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai, ele foi marcado pela glória. Quando ele desceu, o rosto dele ainda brilhava. Mas o dia foi passando, e Moisés percebeu que a glória que estava no rosto dele já não estava mais. Quando Moisés percebeu que a glória podia ir embora, que a glória ia esvanecendo, quando ele percebeu isso, ele entrou em desespero de causa. Ele pegou uma tenda, ele armou uma tenda fora do acampamento, e ele todos os dias ia para fora da tenda, e aquela tenda, ele mesmo colocou o nome na tenda, a tenda do encontro. E está escrito que quando ele saía do acampamento e ia para a tenda do encontro, todo o povo ia para fora da sua própria tenda para ver Moisés chegar na tenda do encontro. Por que eles queriam ver? Porque a hora que Moisés entrava na tenda do encontro, uma nuvem vinha, e eles sabiam que era a presença de Deus. E está escrito que Deus continuava falando face a face com Moisés. Deus não falou com Moisés só no Monte Sinai. Deus continuou falando com Moisés todos os dias na tenda da congregação, ou na tenda do encontro, como ela ficou conhecida. E eu digo para você que Deus pode falar todos os dias com você. Mas se você tiver com o teu coração ansioso, se você estiver supervalorizando o problema, como você leu comigo em 2 Pedro capítulo 5, se você não entendeu o que está escrito ali, Jesus sofreu por um pouco, e que você está sofrendo por um pouco, você vai perder o foco, que é a glória de Deus na sua vida. Tem muita coisa para acontecer. E aqui, quando você lê comigo, eu queria que você abrisse em outra passagem, eu queria que você abrisse comigo em Isaías 60, você está pertinho. Mas enquanto você abre em Isaías 60, eu disse que você precisa ousar ser diferente. Você quer ser diferente? Ninguém quer ser diferente. Todo mundo quer ser igual a todo mundo. Porque o dia que eu me vi diferente, você salta aos olhos das pessoas. Então, o diferente foi um dia em que todo o meu colégio, eu estudava em um colégio de freira e tinha alguns passeios, e todo o meu colégio, ele foi para uma fazenda. Já era uma coisa que eu nunca gostei na minha vida, mas tinha que ir, sabe? Então, só que tinha que ir com calça jeans, porque a gente ia fazer montaria. E aí,
2, 3 vezes na minha vida. Primeiro, ir para uma fazenda, porque eu não estava muito acostumada com mato. E depois, ter que usar uma calça jeans não era o problema, é que eu não tinha. E aí, eu levei o problema para minha mãe. Mãe, eu tenho que ir, tem que ter calça jeans. Não tinha problema, não tinha dinheiro para comprar a calça jeans. Na minha casa não tinha, sabe aqueles espelhos? Casa muito pobre, e tinha só aquele espelho que a gente escovava o dente. Você só enxerga o teu rosto e olhe lá. Parte do teu rosto, porque não cabe nem o teu rosto inteiro ali. Eu lembro como se fosse hoje sabe aquele espelho que você abre? Então, na minha casa era o único espelho que tinha, era esse. Então, eu nunca tinha me visto por inteiro na minha casa. E aí a minha mãe falou, minha filha, não tem problema. A Neuza, minha irmã mais velha, ela tem uma calça, cabe em você. Mãe, a Neuza é mais... Eu era mais nova, mas eu era mais alta que a minha irmã. Mas, mãe, a Neuza é mais baixa do que eu. Não, minha filha, ela é mais baixa, mas a calça, você vai ver, vai ficar ótima. Vesti a calça e eu vi que ficou um pouco curta. Mãe, tá curta. Não tá, mas não tá. Tá linda. Você tá linda, minha filha. Acredita que eu acreditei na minha mãe? Eu acreditei na minha mãe. E eu fui, achando que eu estava abafando com a calça da minha irmã. E eu fui. Mas olha, como criança é cruel, né? Quando eu cheguei, olha a calça da Pedrini. E todo mundo rindo, e todo mundo rindo. A calça que não era moda pescador. E a calça da Pedrini, e a calça da Pedrini. E foi a zombaria o tempo todo. Olha a calça. E olha quando ela senta. Quando você senta, fica pior. E olha quando ela senta e não sei o quê. Gente... Aí a timidez, que eu que já sempre fui tímida, aí eu fiquei mal. Então, ser diferente não é legal em muitos momentos. E ser diferente para Deus também não é legal. Está todo mundo fazendo isso, mas peraí, o que Deus está pedindo para você? Ah, ninguém liga. Vai 2 vezes por mês para a igreja, mas ninguém liga. Ah, aquela pessoa nem ora, a maioria nem ora. Ela ora quando vai na igreja. Mas não é você, não é maioria, você é você. E você vai viver algo diferente. É ruim ser diferente, mas seja diferente. Ah, ninguém jejua, mas você vai jejuar. Ninguém faz a leitura, poucas pessoas fazem a leitura anual da igreja, da Bíblia, mas você vai fazer porque você é diferente, você tem que ousar ser diferente, porque Deus falou para você ser diferente. Ele disse em Deuteronômio 23, não ande segundo a maioria, seja diferente. Ele pediu isso para João Batista. João Batista, você vai ser diferente. Eu imagino o impacto de João Batista. Olha, você vai viver diferente, você vai comer diferente, você vai se vestir diferente e você vai morar num lugar diferente. Tinha tudo para dar errado a vida de João Batista. O cara usava uma roupa esquisita, eu não estou falando isso. Eu estou falando de comportamento diferente da maioria, você. Eu estou falando de reação sua diferente no meio do problema. As pessoas, a maior parte vai ficar desorientada, vai culpar Deus, vai se afastar da igreja, vai pôr culpa no pastor. Mas você é diferente, você vai ficar firme, você vai ficar estabilizado. Você vai falar, o pastor não é responsável, quem é responsável por minha vida é Deus. Eu não preciso, eu não dependo. No problema não é a igreja, o problema é o reino espiritual. Eu foco em Deus. Você não é igual aos outros. Os outros ficam mudando de igreja em igreja. Você fica só mudando de fase com Deus, de degrau em degrau, de glória em glória, de degrau em degrau, de glória em glória. Precisamos mudar, precisamos amadurecer. Definitivamente você precisa amadurecer. Então João Batista era o pacote para dar errado. Ele vestia, todo mundo vestia. Ele era, na linha de sucessão, ele seria um sacerdote, ele era um levita, ele tinha que vestir roupas bonitas, e ele estava vestindo roupas esquisitas, ele era o esquisitão do pedaço. Ele comia, todo mundo comia comida legal, ele comia gafanhoto e ele comia mel. Todo mundo, dos amigos dele, ele cresceu com amigos de Jerusalém. Todo mundo queria morar em lugar legal. E ele tinha direito a um lugar legal pela linhagem que ele era. E ele foi para o deserto, ele tinha tudo para dar errado. Mas sabe o que aconteceu com João Batista? Tudo deu certo na vida de João Batista. João Batista, Jesus disse, as pessoas iam procurar João Batista porque ele tinha a alegria que ninguém tinha. Todo mundo, Jesus disse em João capítulo 5, as pessoas se alegravam na luz de João Batista. O que é a luz? As pessoas se alegram na tua luz. Elas se alegram no teu jeito de falar, no teu jeito de pensar, no teu jeito de agir. As pessoas chegavam perto de João Batista e se alegravam. João Batista não tinha nada para dar para elas. O que ele tinha para dar
o que ele tinha de melhor era Deus, e as pessoas se alegravam. João Batista deu certo. Todos os ministérios, me fala um nome daquela época, de pessoa, de sacerdote que estava lá em Jerusalém. Não sei do nome de nenhum deles. Tudo bem, de sumo sacerdote a gente até sabe. Mas eu estou falando dos outros sacerdotes. Eu só sei o nome do pai de João Batista, que era Zacarias. E eu sei o nome de João Batista, que abriu mão de tudo isso e viveu na contramão. Ele falou, eu quero é Deus, que eu diminua e que Deus cresça e que o Senhor cresça. Ele viveu na contramão. Mas ele foi o único que Jesus encheu a boca para dizer, lá em Lucas capítulo 7, dos nascidos de mulher. Gente, um elogio de Jesus, imagina. Jesus encheu a boca para falar de João Batista. Olha, vocês estão falando sobre quem? Eu quero falar de um homem. Dos nascidos de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista. Jesus colocou João Batista acima de Moisés. Jesus colocou João Batista acima de Davi. O que é que João Batista tinha de diferente desses homens? João Batista foi amigo do noivo. João Batista, ele entendeu um tempo que estava para chegar, um tempo novo. Ele foi amigo do noivo e ele anunciou esse tempo novo. E ninguém queria ouvir, mas ele anunciou esse tempo novo. E você é amigo do noivo. E você precisa anunciar que algo novo está para acontecer. Boas novas. Evangelho significa boas novas. Eu te faço uma pergunta. Você é portador de más notícias ou você é portador de boas novas? Quem senta do teu lado, você fala a estatística do coronavírus, você fala de todas as taxas, você fala do valor do dólar, você fala de tudo, você fala de toda má notícia, você fala de política, mas o Senhor está dizendo, quando as pessoas chegavam perto de João Batista, elas só tinham vontade de perguntar uma coisa para ele, João Batista, o que é que eu faço para ter o que você tem? Isso é fenomenal, está em João capítulo 3, as pessoas chegavam e diziam, João Batista, o que é que eu faço? O que eu faço para mudar? O que eu faço para ter o que você tem? João Batista dizia, para aqueles que eram corruptos, então pare de roubar. Para aqueles que eram violentos como soldados, ele falava, para de maltratar as pessoas. João Batista tinha coisas simples para falar, e Deus tem coisas simples para falar hoje para você. Não dê lugar para o diabo, não fique ansioso, não tire o foco. O que você está vivendo é por um momento e é por pouco tempo. Na tua perspectiva é muito tempo, mas na minha perspectiva é pouco tempo. Ouse ser diferente. Você é diferente. Você não é uma multidão. Você é um remanescente meu aqui na terra. Você tem que ter essa coragem. Mas não, você quer ser como todo mundo. Está todo mundo balançando. Ah, na adoração eu vou mostrar que eu estou com Deus se eu ficar balançando o corpo. Olha, se você está sentindo, tudo bem. Agora, se todo mundo está balançando o corpo e você tem que balançar para você mostrar, não, meu querido. Você vai fazer aquilo que você sente. Você é único e você é diferente. Você tem que sentir Deus. Você não tem que ver pessoas. Você tem que sentir Deus. Agir e reagir conforme o que Deus está se revelando na sua vida. Mas eu pedi para você ir não abrir Isaías 60. E Deus falou o seguinte para você. Isaías 60, no versículo 1, ele diz o seguinte. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Ele está falando aqui algumas coisas que é para você ser diferente. Primeira coisa, ele diz, dispõe-te. O que é dispõe-te? Levanta-te. Levanta-te. Olha, você é diferente. Está todo mundo prostrado. Você vai se levantar. Vale ter lágrima nos olhos. Vale dizer que está cansado. Vale dizer que não aguenta mais. Vale tudo. Mas não permaneça prostrado. Levante crendo. Você não pode abrir mão da esperança. Você não pode abrir mão da fé. O Jesus disse, nos últimos dias encontrarei eu fé na terra. Se você está precisando de fé, levanta a tua mão agora. Nós precisamos receber uma dose maior de fé para nós podermos suportar o que está acontecendo. Senhor, eu quero pedir, Senhor, é um tempo de roubo, é um tempo de roubo de fé. Por isso eu peço agora que o Senhor, de forma sobrenatural, possa encher esses corações de fé. Senhor, que o Senhor tire agora essa visão turvada e que eles possam contemplar que o Senhor é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Senhor, que agora as pessoas possam ter coragem de se levantar. Eu quero que com a Bíblia aberta,
você possa se levantar. Se você está em casa, toma alguma atitude. Se você quiser se ajoelhar em casa, se ajoelhe. Se você quiser levantar, levante. Mas eu digo uma coisa para você. É tempo de levantar. É tempo de crer. É tempo de ser diferente. Por que eu sou diferente? Está todo mundo prostrado? Eu vou me levantar porque eu vou ajudar outros a levantar. Você é um instrumento de Deus. Ah, mas eu ainda estou caído. É só você dizer: Senhor, eu aceito o teu convite. Me segura na tua mão. Não estou conseguindo levantar direito. Você acha que todos os dias quando João Batista acordava, estava legal? Não. Ele precisou muitas vezes: Deus, não aguento mais gafanhoto. Dá um tempo. Não dá para mudar a dieta, não. Senhor, não aguento mais mel. Dá para mudar um pouquinho, não? E Deus falava: calma, vai acabar o tempo do gafanhoto, vai acabar o tempo do mel. Mas João Batista, você vai viver algo que ninguém viveu. Você vai ouvir da minha boca: ninguém foi como você. Eu me orgulho de você. Quando você entrar nos céus, vai ter um corredor de anjos te aplaudindo. Chegou o amigo do noivo, chegou o amigo do noivo. Ele impactou uma nação inteira. Onde você passava em Jerusalém, ou fosse na Galileia, em qualquer lugar em Israel, se falasse João Batista, é o amigo do noivo, é aquele homem que brilha por onde ele passa, a luz de Deus está sobre ele. Ele fez a diferença por onde ele viveu. Levanta-te. Está todo mundo escuro, está todo mundo vivendo em escuridão, mas sobre ti resplandece a glória de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus. Sabe por que eu gosto tanto da música de Números capítulo 6, que, quer dizer, é a passagem, é a bênção sacerdotal. Mas sabe por que eu gosto da bênção sacerdotal? Porque a bênção sacerdotal fala tudo o que é Deus para nós. O resplendor de Deus. Levante, Senhor, o teu rosto sobre nós. Brilhe o teu rosto sobre nós. Que o teu favor esteja sobre nós. Nós nunca precisamos tanto do favor de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Brilhe o rosto de Deus sobre você. Que o favor de Deus esteja sobre a sua vida. Seja abençoado, você é abençoado. Esteja sendo a mais abençoado agora. Um carregamento de bênçãos de Deus sobre você. E Ele diz: dispõe-te, resplandece, porque a minha luz, o meu amor, o meu favor, a minha glória nasce sobre ti. Você é diferente. Sobre a terra cobre as trevas. Tem escuridão sobre os povos, mas sobre ti resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Sobre ti resplandece o Senhor, e a sua glória está sobre ti. Mas você precisa, para viver isso, ter a coragem de ser diferente. E eu quero perguntar para você: quem tem coragem de ser diferente? Todo mundo fala mal, eu não vou falar mal. Todo mundo está desanimado, eu não vou desanimar. Está todo mundo murmurando, eu não vou murmurar. Está todo mundo preocupado com a vida dos outros, eu não vou. Está todo mundo dizendo da igreja, eu não vou falar. Está todo mundo deixando de orar, mas eu não vou deixar de orar. Seja diferente e viva diferente. Você vai viver, você vai ter a tua tenda do encontro todos os dias. Ah, não é porque é a minha hora do devocional, é porque é a minha hora de encontrar Deus, é a minha hora de ver Deus, é a minha hora de ouvir a palavra de Deus. Cada vez que eu ouço, hoje o meu devocional era Êxodo e Ruth. Quando eu abri o livro de Ruth, eu falei: meu Deus, eu nunca tinha enxergado isso. Jesus, o Senhor fala, o Senhor fala, o Senhor fala todos os dias. É a tua voz explodindo nos meus ouvidos, é a tua voz explodindo no meu coração. Meu coração acelerou. Eu nunca enxerguei isso. Como que eu nunca vi isso? É simples a resposta. Porque a palavra se renova, porque Ele se renova a cada manhã, e Ele te ensina a cada manhã. Ele vai te ensinar a cada manhã. Se você quer ser diferente, levanta a mão. De mão erguida. Eu vou ler de novo como está na Bíblia a mensagem. 2 Pedro, capítulo 5. Eu vou ler para você. E eu quero que você comece a receber essa palavra como nunca você recebeu. Quem é que escreveu 2 Pedro, gente? Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Quem é que escreveu 2 Pedro? Pedro.
Pedro, o homem que teoricamente fez tudo errado, mas olha o que ele diz aqui: tenha uma mente tranquila. Eu quero agora orar por tua mente, que a tua mente agora possa ser, a paz de Cristo possa entrar na tua mente. Tenha uma mente tranquila, mas esteja atento. O diabo está querendo te atacar, ele não quer outra coisa senão te apegar desprevenido. Não baixe a guarda, você não é o único a enfrentar esses momentos difíceis. Acontece com muitos ao redor do mundo. Por isso fica firme na fé. O sofrimento não vai durar para sempre. O sofrimento não vai durar para sempre. Você não vai chorar para sempre. Você não vai ficar doente para sempre. Você não vai ficar na situação que você está para sempre. O sofrimento não vai durar para sempre. Isso acontece com todo mundo, mas na presença de Deus, você tem um Deus generoso, um Deus que tem planos para você em Cristo, planos eternos, planos gloriosos, e Ele vai te conservar firme. Ele tem a última palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você recebe? Em nome de Jesus. Quem quer ser diferente? Eu quero ser diferente. Eu quero ser totalmente, eu quero ser louca. Eu quero ser louca. Sabe por quê? Porque as pessoas falam, mas isso é loucura. Que bom! A sabedoria de Deus é loucura para os homens. A cruz foi loucura. Então eu sou louca por Deus e eu quero ser tida como louca. Só louco acredita nisso, mas eu sou louca e eu acredito. Só louco acredita que o mundo vai voltar ao normal. Eu acredito. Só louco acredita que nós vamos voltar a viajar. Eu acredito. Só louco acredita que nós vamos viver um grande avivamento. Eu acredito. Eu sou louca por Deus, louca por Jesus. E você seja diferente. Senhor, nós levantamos nossas mãos e dizemos que nós ousamos ser diferentes. Nós recebemos esse convite na nossa vida. Nós queremos ouvir da tua boca o que o Senhor disse sobre João Batista. Como o Senhor se alegrou com a vida de João Batista. Queremos, Senhor, alegrar o teu coração. Queremos fazer o que o Senhor tem dentro do teu coração para nós. Queremos viver o que o Senhor tem no teu coração. Queremos os teus planos, queremos os teus projetos. Abrimos mãos dos nossos próprios planos. Queremos os teus planos para as nossas vidas. Nós aceitamos esse desafio. Acreditamos que o sofrimento não vai durar para sempre. Teremos uma história para contar. Senhor, uma história de superação, uma história de milagres para contar. Eu quero declarar que nessa noite é noite de milagre, em nome de Jesus. Você que está aqui, você que está na sua casa, recebe agora a destra de Deus sobre a tua cabeça, para te firmar, para te fortalecer, para te ungir, para te tocar aonde você precisa ser tocado. Seja tocado no teu coração, seja tocado na tua mente, seja tocado agora no teu corpo. Caia por terra todas as correntes, todas as prisões. Em nome de Jesus. Você que está enfermo, seja tocada. Células malignas sejam agora tocadas. Eu coloco diante do teu altar a Tati, a Lu, Senhor, toda célula maligna seja agora queimada, destruída, em nome de Jesus. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que sara. Nós queremos, Senhor, levantar nesta tarde, neste início de noite, queremos levantar para que a tua glória resplandeça sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus.